Mobilidade urbana também é um tema aqui desse canal e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma opção interessante para quem vive em grandes cidades, quer se deslocar no dia a dia e está procurando uma opção de bicicleta elétrica que seja muito econômica. No vídeo de hoje, tudo sobre a Odd Big Wheel 8.0 versão 2024. Quer saber tudo sobre essa bike? Fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Muita gente não sabe da minha história, talvez, ou talvez não tenha conhecido o canal na época, mas eu fui um feliz proprietário de uma 8.0 durante muito tempo e foi uma bike excelente para o meu uso, né? Então eu quero trazer para vocês hoje um relato de como foi muito bacana para mim utilizar uma bicicleta elétrica por algum tempo e também o que mudou, né, de lá para cá, né? Já fazem alguns anos aí que eu tive essa experiência de uso nessa bike. O mercado das elétricas vem crescendo muito, a gente fala muito de elétrica aqui no canal, mais voltado principalmente para o mountain bike, né, onde a gente tem a prática esportiva como foco, mas também eu sei que eu tenho muita gente aqui no canal que gosta de utilizar a bike no dia a dia, muita gente de cidades grandes e que está querendo fugir das opções mais convencionais no trânsito, né? As bicicletas elétricas vêm despontando e no mercado nacional a Odd tem feito um investimento muito pesado na sua 8.0, que é, né, o modelo aí de entrada, então vamos colocar assim, da marca, e talvez aí o mais assertivo em relação a custo-benefício. A 8.0 já teve algumas variações. A variação atual é a que teve uma resolução nova do CONTRAN, então aonde permitiu a utilização de acelerador, e é a que a gente está vendo aí no dia a dia. Então essa é uma bike que vai contar tanto com o acelerador de dedo, né, que é aquele acelerador fácil de ser utilizado, e também com o sistema de pedal assistido. Então você pode acelerar ou pedalar sua bicicleta, que vai ser empurrada por um motor que fica lá no cubo traseiro. Aqui a gente está falando de um motor de 250 watts de potência, né, cerca de 45 newtons de torque, que vai te levar mais longe sempre que você precisar. A bicicleta elétrica, como eu disse, né, galera, ela é uma comodidade para gente que vive em grandes cidades que precisa se deslocar no dia a dia. Afinal de contas, você vai conseguir fazer um deslocamento mais rápido, ser mais efetivo do que andar de carro. Eu lembro, inclusive, na época dos materiais que eu produzi da 8.0, eu fiz um comparativo indo de carro para o trabalho, indo de bicicleta, e incrivelmente de bicicleta era mais rápido do que de carro, devido ao fator trânsito, né? Afinal de contas, eu não precisava pegar congestionamento e era muito mais prático de ser utilizado. Fora outros aspectos, né? Como vir para o trabalho com uma bicicleta elétrica, você consegue chegar no seu trabalho sem estar suado, sem estar com a roupa amarrotada, sem estar numa situação que muitas vezes não é o ideal para você passar o dia todo. Então a 8.0 tem todos esses fatores aí que acabam entrando junto, como fatores bem importantes para você poder tomar a sua decisão. Aqui, claro, a gente está falando de um quadro em alumínio, né? Que é a formatação desse quadro, com esse motor lá no cubo traseiro, né? Então ele é um sistema de motor chamado brushless, que é um sistema de indução eletromagnética, então ele não tem escovas, né? E aí o que não gera aquela carbonização como os motores antigos que a gente conhecia. É um motor selado, não precisa abrir ele é muito resistente, muito bacana de ser utilizado e vai também contar com um sistema de bateria integrado ao quadro. Aqui o nosso down tube, né? Esse tubo inferior horizontal aqui, ele vai acoplar então a bateria, que fica discreta, né? A gente acaba muitas vezes até não entendendo que é uma bicicleta elétrica olhando de relance. Falando em auxílio, né? Ela vai oferecer 5 níveis de assistência que você pode controlar através de um painel que fica na sua mão esquerda. Então, um painel digital, muito prático de ser utilizado e muito intuitivo, né? Ali você vai ter todas as informações de nível de bateria e também de nível de assistência. E caso você queira desligar a sua bicicleta, você pode desligá-la completamente e usar somente o seu pedal, né? Então é muito da sua escolha. Mas, Cássio, e como é que fica a questão da autonomia? Bom, esse é um aspecto que levanta dúvidas em muita gente e é importante ter algum cuidado, sim, na hora de analisar se a bike vai realmente servir para o seu propósito. Normalmente, um motor e uma bateria da Odd vão durar cerca de 40 a 60 km e tudo isso depende muito do seu uso. Um assunto que eu gosto muito de trazer aqui no canal é o comparativo, né? E o comparativo é igual a um carro. Se você tem um carro 1.0 ou você tem um carro 2.0, você sabe que precisa dosar o pé, né? Se você pisar muito forte, você vai gastar mais gasolina. Assim também é com o motor e assim também com a bateria, né? Se você usar muito do recurso do motor e da bateria, obviamente que ela vai durar menos tempo em comparação ao você que não utiliza tanto. Quando eu me refiro a isso, eu me refiro à quantidade de morros, a quantas vezes você precisa parar e arrancar, que o torque inicial é um pouco mais forte, quanto da ajuda e do auxílio do motor você precisa, você requer. Então, eu uso na velocidade 5 o tempo todo, quase nunca pedalo e vou acelerar bastante. Obviamente que meu consumo vai ser maior. Eu já tenho um controle melhor da minha cadência, não uso o acelerador o tempo todo e uso numa potência menor.
Perfeito. Neste caso, sua autonomia vai ser um pouco maior. E eu tenho relatos aí de pessoas que eu conheço, né, que tem essa bike, que conseguem usar por muito mais do que os 80 km, 60, 80 km que é indicado pela própria Odd. Muito vai do seu tipo de uso e por isso que é importante entender, né, se realmente vai ser algo que vai ser adequado àquilo que você precisa. O quadro da Odd 8.0 ele é bem robusto, então ele vai ter a opção de você acoplar paralamas, se você quiser colocar bagageiro, itens que podem ser diferenciais para o seu dia a dia, né? Afinal de contas, se você vai se deslocar, quer carregar alguma coisa, não quer carregar em mochilas, você pode então colocar esses itens na sua bike. Além disso, como eu disse, né, os paralamas também servem para proteção, para não se sujar. Um ponto que eu acho legal é que o pé de vela da Odd ele já é um pé de vela com chain guard, que é aquele aro que protege, né, a corrente ali, evitando que a gente então encoste a calça, a barra da calça ali e sujando ela com bastante óleo ou graxa ou qualquer coisa desse gênero. Além disso, um ponto interessante, como eu disse, né, o 8.0 não chama atenção pelo fato de ser um quadro muito slim, então você não consegue olhar para aquela bike e dizer, pô, aquilo lá é uma bicicleta elétrica, né? Devido ao fato da bateria estar embutida na parte interna, o que transforma ela numa bike muito discreta. A opção de carregamento é a lateral, então você pode utilizar o carregador direto na sua rede de luz convencional. E até na época que eu utilizei a 8.0, eu fiz alguns cálculos em relação ao consumo e realmente é um consumo muito baixo, o quilowatt-hora ali é muito em conta, né? Nem se compara com o que você gastaria utilizando aí no dia a dia comparado, né, a um carro ou uma motocicleta neste caso. Falando de potência, claro que a gente também vai falar da marcha, né? Aqui a gente vai ter então 8 velocidades, né, que vai ser ideal para poder utilizar no seu dia a dia, tanto para desenvolver velocidade quanto para arrancadas, né? Então você tem esses dois recursos sempre que necessário. Contando com um câmbio Shimano Acera, tá, de 8 velocidades, ela é uma bike que vai contar também com o sistema de freios Shimano MT200. Com relação à parte da garantia, a Odd te oferece 2 anos de garantia para o quadro e depois, né, os demais componentes aí de acordo com cada fabricante. Ponto interessante também é o fato de que ela acompanha seguro gratuito contra roubo e furto, então é um item adicional aí para quem vive em grandes cidades, que é um ponto bem interessante. Mas, Cássio, tu não falou do valor. Realmente eu não falei ainda do valor dessa bike, porque eu tenho um recado bem importante para passar para vocês. Esse vídeo é um oferecimento do nosso patrocinador, da Bennett Bike Shop, que trabalha com a linha da Odd, trabalha com a linha da Caloi, trabalha com outras linhas urbanas também, né, modelos como a Rap, como a Street Go, diversas bicicletas elétricas que são uma tendência forte do mercado. E eles têm também a oficina especializada. Então, se vocês querem comprar uma elétrica, querem ter uma assistência especial, querem ter uma consultoria especializada e o melhor preço do Brasil para desconto à vista, chame o pessoal lá da Bennett que eles não vão perder negócio e vão dar aquele atendimento super especial para vocês. E falando de valor, então, a Odd Big Wheel 8.0 está custando na faixa de R$ 8.490. Realmente não é um valor bem barato, né, em comparação direta a outros modelos de bicicleta, mas levando em consideração a economia que ela pode te oferecer, eu acredito sim que ela vale muito a pena. Eu tenho a lembrança de ter utilizado a minha 8.0 durante 1 ano e meio, e durante aquela época eu deixei muitas vezes o carro em casa, e eu consegui então fazer uma grande economia, né, deixando o carro direto na garagem. Depois minha esposa acabou vindo trabalhar próximo de mim, e aí a gente precisou exatamente de um carro, né, não tinha como vir em 2 na bicicleta, e por uma questão de economia e praticidade a gente optou, né, então por utilizar o mesmo carro todos os dias. E claro, né, aí acabei não utilizando mais a 8.0, acabei me desfazendo do modelo que eu tinha. Mas realmente ela me atendeu muito bem durante toda a época que eu utilizei e foi uma grande economia para mim. Então assim, analisando tudo que ela te oferece e as vantagens que ela tem, esse valor realmente vale a pena, pois afinal de contas você está falando aí de uma economia, principalmente em matéria de tempo e depois também em matéria de dinheiro. Sem considerar também a questão do ambiente, né? A gente está falando aí de um momento bem crítico em relação à sociedade e algumas coisas têm caminhado para esse sentido, né? Essa menor poluição, desse menor espaço que a gente acaba consumindo utilizando o carro no dia a dia, tudo isso entra em voga também. Esse é um vídeo que a gente fez em oferecimento pela Bennett Bike Shop, né, que é o nosso patrocinador, mas a gente vai trazer mais conteúdo sim sobre bicicletas elétricas urbanas para vocês, para, né, fazer esses comparativos e realmente ajudar na hora de fazer uma escolha. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like aqui e comenta aqui embaixo, né, que análise que vocês querem que a gente faça, o que outras opções que a gente tem que trazer para vocês também. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. O material de hoje era isso. Valeu, galera, e até uma próxima.